Vamos ver outro exemplo aqui. Eu saí da BR 300, cheguei na BR 900, saí daqui às 10 horas da manhã e cheguei aqui a 1 da tarde. Então, qual vai ser minha velocidade? Posição final, que é 900, menos a inicial, 300, dividido por tempo final menos tempo inicial. 900 menos 300, 600. Agora vamos lá. De 10 a 1 da tarde, 11, meio-dia, 1, 3 horas, não é isso? Então, isso aqui vai me dar o quê? 600 dividido por 3, 200. Só antes uma coisa, aqui em cima tá em quilômetro e aqui tá em hora. Então, minha resposta vai ser o quê? 200 quilômetros por hora. É por isso que a unidade de medida da velocidade é quilômetro por hora, tá bom? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Agora eu vou dar direto o tempo. Eu não vou falar que hora que eu saí, que hora que eu cheguei. Eu já vou te falar quanto tempo eu levei para fazer o deslocamento. Então, vamos supor que eu tenha saído da BR 500, cheguei na BR 900 e eu falo que eu levei 2 horas para fazer esse trajeto. Então, qual é a minha velocidade? Posição final menos a inicial. Posição final 900 menos a inicial 500. Sobre o tempo total, variação de tempo, 2 horas. Ah, mas eu não sei que hora que eu saí, que hora que eu cheguei. Não, aqui não importa, eu já te dei direto quanto tempo eu levei. Você já usa direto. Então, 900 menos 500 dá 400, dividido por 2, 200 km por hora, tá? Vamos fazer um outro exemplo agora, o contrário. Eu falo que eu fiz um trajeto no qual eu levei 300 km, que eu andei 300 km. E eu falo que eu saí às 3 horas e cheguei às 10. Então, minha variação de tempo, né, vai ser 10 menos 3. Eu levei 7 horas. Então, qual vai ser minha velocidade nesse caso? Né, delta S sobre delta T? Delta S é 300. Delta T é 7. Não é isso? Trezentos dividido por 7 vai dar 4, que é 28, né? Sobram 2, 20 dividido por 7 vai dar 2, que é 14, sobra 6, e bota um 0, vira 60 dividido por 7 vai dar 8, vai sobrar 4, 40 dividido por 7 vai dar 5, vai sobrar 5, 50 dividido por 7 vai dar 7. Por aí vai. Então, não é exato. Isso aqui é em quilômetros por hora, a gente não esquecer. É importante lembrar, tá? Outro tipo de questão que pode cair é o seguinte: ao invés de eu perguntar qual é a velocidade, eu posso perguntar qual é o deslocamento ou qual é o tempo. Quer ver? Eu falo assim: um carro anda a 80 km por hora. Se ele andou durante 3 horas, qual foi o seu deslocamento nesse tempo? Ora, velocidade é o quanto eu andei sobre o tempo que eu andei. Eu sei que a velocidade é 80. Isso aqui é igual ao quanto eu andei, que eu não sei, que eu repito a letra, que eu não sei a variável, que eu não sei quanto é que é, dividido pelo tempo, 3. Então, ó, multiplica cruzado, porque aqui é sobre 1, né? 1 vezes delta S, 80 vezes 3. 80 vezes 3 vai dar 240, ou seja, você andou 243 km. Tem como pensar de outra maneira? Tem. Qual seria a outra maneira? O que é 80 km por hora?
a cada 1 hora eu ando 80 quilômetros. Se eu tô andando 3 horas, é porque eu aumentei a quantidade de horas que eu... Então quer dizer que eu vou andar, vai aumentar também. E aí vai dar exatamente 240, que foi o que eu achei aqui. Tá? Então nesse caso aqui, repare, eu te dei a velocidade, tempo e pedi para você achar a posição. É a mesma fórmula da questão dos exemplos anteriores. A diferença é que aqui as variáveis que eu tenho, que eu quero descobrir, mudaram. Então a gente vai pegar outro exemplo agora, querendo achar o tempo. Vou te dar a velocidade, vou te dar o deslocamento e vou querer saber o tempo. Vamos lá. Um carro anda a 60 km por hora e faz esse deslocamento durante 360 km. Eu quero saber quanto tempo ele leva para fazer isso. Então, velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade eu tenho aqui, 60 é igual a 360 sobre tempo. Multiplica cruzado. 60 vezes o tempo é igual a 360. 360 dividido por 60. Divide por 10 em cima e embaixo. Sobra 36 por 6, que dá 6 horas. Ok? Vamos pegar outro exemplo agora. No qual eu já te dou direto. Eu não te peço nem deslocamento, não peço para calcular nem o deslocamento, nem para descobrir o ΔT. Eu falo assim, qual é a velocidade de um carro que andou um deslocamento de 800 km, isso durante 5 horas. Ora, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, minha velocidade vai ser 800 dividido por 5. 8 dividido por 5 dá 1, sobra 3, baixo 0. 30 dividido por 5 vai dar 6, resta 0. Então, é 160 km por hora. Né? Bem acima do que é permitido, né? Vamos pegar outro exemplo? Vamos supor o seguinte. Vamos limpar a tela porque esses triângulos aí que estão aparecendo da variação de... Não estou conseguindo apagar. Enfim. Vamos supor que eu falo assim. Qual é a velocidade de um automóvel que anda 3.000 metros durante 2 horas? E aí? Isso aqui está em metro, isso aqui está em hora. A unidade de medida não é a mesma. Então eu não posso chegar e já resolver a fórmula. Ou eu passo hora para segundo, ou eu passo metro para hora. Desculpa, metro para quilômetro. Eu vou passar metro para quilômetro, que é mais, eu acho mais rápido. Então, 3.000 metros é a mesma coisa que 3 quilômetros. Então, minha velocidade, quanto eu andei sobre o tempo que eu levei. Então, vai ser 3 dividido por 2, que vai dar 1,5 km por hora. Ou seja, a cada 1 hora eu ando 1,5 km. Então, se eu andar 3 quilômetros, eu sei que eu levei 2 horas. Se eu andar 4,5 km, eu sei que eu andei 3 horas. E assim sucessivamente. Se eu andar 15 km, eu sei que eu andei durante 10 horas. Ok? Nesse tipo de exercício, eu estou considerando a velocidade constante. O que é velocidade constante? Constante é algo que não muda. Não muda. É sempre o mesmo. Se ele não muda, por exemplo, quando alguém pega um carro, ela pode acelerar ou frear. Quando ela acelera ou freia, eu tenho a aceleração. Quando a velocidade é constante, eu não acelero nem freio. Então, minha aceleração é igual a 0. É nula.
tá? Isso aqui só são observações. E aí depois a gente vai entrar no movimento retilíneo uniforme, tá? O que eu quero que vocês guardem é velocidade é deslocamento, a razão do deslocamento sobre o tempo, e que essa velocidade ela pode vir em 2 unidades de medida, quilômetros por hora ou metros por segundo. E além disso, eu posso escrever como posição final menos a inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Certo? Por exemplo, se perguntar assim, qual é o deslocamento de um carro que anda 6 km por hora durante 600 horas? Então, eu sei o quê? Que velocidade é ΔS sobre ΔT. Mas quem é meu ΔS? Eu já te dei? Não, é o que eu quero descobrir. O V eu te dei. Então, 6 é igual a ΔS sobre 600. Esse 600 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, eu vou ficar com ΔS igual a 600 vezes 6. ΔS vai ser igual a 3.600 o quê? Quilômetros. Ok? Obrigada por assistir. Até mais.